Olá, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série em Python e agora falando sobre o Group By dentro do Pandas. Então, começando lá daquela parte básica já tradicional, vamos ter import pandas spd e daí eu vou fazer aqui a leitura de um arquivo que está em Excel que tem ali algum resumo de vendas. Então vamos lá, o que interessa, já trouxe aqui o arquivo, vamos lá executar a célula para importar o pandas e vamos fazer a leitura aqui desse nosso arquivo no Excel. O que nós temos aqui na exibição? Nós temos temos aqui uma série de colunas, coluna vendedor, coluna produto, coluna UF, coluna quantidade, coluna preço unitário. Então aqui é o registro de vendas que foram realizadas por esses vendedores da empresa de cada produto para cada UF. Só que nós temos até algumas repetições. Se olharmos, por exemplo, Marina, produto D para São Paulo, aparece aqui na linha 0 e também aparece aqui na linha 6. Então é como se isso daqui fosse desmembrando de cada venda que aconteceu. E daí vem aquele objetivo. Pois se eu quero pegar essa nossa tabela, esse nosso conjunto de dados e fazer alguns agrupamentos. Saber, por exemplo, quanto que foi vendido de cada produto, quanto que foi vendido por cada vendedor, quanto foi vendido para cada UF, qual foi a UF para a qual teve maior valor total de vendas, como que nós podemos fazer esses agrupamentos aqui no Pandas. E o segredo para isso é a utilização do Group By. Então, antes de começar o próprio Group By, vamos fazer aqui uma outra conta básica. Uma vez que nós temos a quantidade em unidades vendidas e temos o preço unitário, nós podemos calcular qual foi o valor total de vendas. E é justamente essa primeira coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar a coluna chamada valor vendas, em que essa coluna ela é obtida pelo conteúdo do que nós temos na coluna quantidade, multiplicado pelo conteúdo da coluna preço 1, né? Preço UN ponto, do preço unitário. Vou executar isso daqui e aí nós temos qual foi o valor de vendas referente à venda daquele produto por aquele vendedor para aquela UF naquele registro ali de venda. Bom, agora entrando no Group By específico. Como que nós podemos obter a quantidade total vendida de cada produto? Então, para isso, se fôssemos realizar de forma manual, nós precisaríamos identificar quais eram os diferentes produtos que apareciam ali e daí para cada um deles ir observando qual que é a quantidade e agregarmos com a soma. O Group By segue uma estratégia parecida com isso. Nós temos aqui, vou até diminuir o zoom um pouco para facilitar a visualização, temos lá a criação de venda por produto. Em que venda por produto será o DF vendas, em que nós vamos utilizar aqui as colunas produto e quantidade, porque nós queremos saber qual que foi a quantidade total vendida de cada um dos produtos. Então nós precisamos dessas duas colunas para realizar o agrupamento. E o agrupamento será realizado em cima da coluna produto. E uma vez que nós realizamos o agrupamento em cima da coluna produto, o que nós vamos fazer com as outras colunas? Qual será a agregação ali existente? E no caso, a agregação será aqui de soma. Então, dessa forma, nós estamos ficando aqui primeiro somente com a parte, com as colunas produto e quantidade, e daí estamos agrupando por produto e somando os valores de quantidade. É exatamente isso que acontece quando nós executamos aqui essa linha de código. Tem ali a quantidade que foi vendida de cada um dos produtos. Legal! E se nós quiséssemos, no lugar de calcularmos a quantidade vendida de cada produto, a quantidade vendida para cada UF? A ideia seria muito parecida. Eu precisaria ter aqui a UF, quantidade, e agora no Group By por UF. Então, basicamente, nós trocamos o que ali antes era produto por UF. E daí aqui nós vamos ter o resultado de qual que foi a quantidade total vendida para cada uma das UFs, para cada um aí dos estados do Brasil. Legal. Indo além, e se nós quisermos não somente por UF ou por produto,
mas como uma combinação de produto e UF. Ou seja, quanto foi vendido do produto A para cada uma das UFs, quanto foi vendido do produto B para cada uma das UFs, e assim por diante. Aqui temos já a nossa célula de código para isso. O que vai acontecer agora aqui de diferente? Nós vamos ter que utilizar as colunas UF, produto e quantidade. E agora o agrupamento não é feito por uma única coluna, ele é feito aqui pelas colunas UF e produto. Nós vamos pegar essa combinação, para cada combinação de UF e produto será realizado o agrupamento. E daí, para a coluna quantidade, nós realizaremos aqui a soma. Executando essa linha de código, nós temos aqui, vou voltar agora com o zoom um pouquinho maior, vou até passar com o detalhe aqui, né, o que nós tínhamos na sequência, para quem não pegou, está lá o group by com o F produto, e daí realizamos a soma. E temos aqui, para cada uma das UFs, para cada um dos produtos, qual foi a quantidade total vendida. Então, dessa maneira, nós conseguimos trabalhar com agrupamentos envolvendo mais do que uma coluna ali no agrupamento em si. Mais adiante, e se além da quantidade total vendida de cada produto para cada UF, né, se nós quiséssemos aqui a quantidade máxima numa venda, não que aparecesse aqui somente o total que foi vendido de cada produto para cada UF, mas numa única venda, qual foi o maior valor obtido do produto A para o Paraná? Qual foi o maior valor em quantidade obtido em uma única venda do produto B para o Paraná? E assim por diante. O que mudaria aqui na nossa brincadeira? Eu até já trouxe aqui o código numa organização um pouco diferente, mas é a mesma sintaxe que nós tínhamos anteriormente. A gente vai precisar aqui das colunas UF, produto e quantidade. As mesmas colunas, não alterou qualquer informação a mais que a gente precise. Vamos continuar realizando o agrupamento por UF e por produto. Só que agora não é somente a soma que nós queremos a soma e o máximo. Para isso, no lugar de colocar direto aqui .sum, aquilo ali que funciona para quando é uma única agregação que a gente quer fazer, a gente vai dizer quais são as agregações desejadas. E daí vem aqui com o .eg e nós queremos agregar na coluna quantidade por soma e por máximo. Então o sum e o max são ali as palavras reservadas para isso. O sum vai fazer com que nós tenhamos ali a soma de quantidade e o max, o máximo da quantidade. E daí, executando essa parte daqui, temos ali as duas colunas, ó, sum e max. Uma coisa importante aqui de olhar nessa maneira como coloquei aqui diferente a disposição, é que para não ficar uma linha gigante de código e seguindo ali o PEP 8, o que a gente acaba fazendo? Quebrando aqui a linha com o ponto. Então, cada uma dessas etapas, digamos assim, fica numa linha. Uma etapa de qual que é o recorte do DF que nós queremos fazer, uma outra linha com o que é o group by e uma outra linha com o que é a agregação. E assim poderia fazer com as diferentes etapas ali existentes. Como nós quebramos linha, e para não precisarmos colocar um outro caractere de barra dizendo que a linha foi quebrada, a gente coloca tudo isso daqui entre parênteses, dizendo que tudo isso daqui é uma coisa só. Então, isso facilita aí a nossa leitura do código. Se no lugar de eu fizer isso daqui, eu tivesse colocado tudo na mesma linha, continuaria funcionando, mas só ficaria um pouco mais difícil aí a nossa leitura. Então, o que é legal aqui de olhar é que a gente consegue ter mais do que um tipo de agregação. Conseguimos aqui soma e máximo. E seguindo adiante, aqui no último exemplo desse vídeo, tem um código e a pergunta é o que esse código aqui faz? Ele vai ter algumas coisas a mais. Então, no DF Vendas, no lugar de pegar somente o F, produto e quantidade, agora eu estou pegando o F, produto, quantidade e valor vendas. O Group By continua o mesmo, o F e produto.
Então nós vamos continuar agrupando por UF e produto para cada combinação de UF e produto, só que agora nós temos outras duas variáveis para serem totalizadas. Temos as variáveis quantidade e valor vendas. Então aqui na agregação eu vou colocar quantidade, quais são as agregações que eu desejo. Eu quero ali a soma e o máximo, igual nós tínhamos anteriormente. E para fazer aqui um pouco diferente, no valor vendas, eu coloquei a soma, o máximo e a média. O min ali representa a média. Reparem que isso daqui fica entre colchetes, nessa estrutura aqui de dicionário, e daí separado por vírgula, cada uma dessas nossas variáveis ali que serão totalizadas. Quando a gente coloca com essa sintaxe, igual nós tínhamos na parte anterior, os nomes das colunas ficam lá, sum, max, ficaria min para o caso da média. Se eu quero aproveitar e renomear já essas colunas para um nome mais apropriado, no lugar do sum colocar um total, no lugar do max colocar um máximo, no lugar do min colocar uma média, nós podemos fazer aqui um rename das colunas. Então, aquela ideia de que cada linha aqui nesse ponto ali representa uma etapa que a gente acaba aplicando, agora vai ter aqui uma etapa de troca de nome, vamos renomear. E as colunas serão o seguinte, onde era sum, agora é para ser chamado de total. E onde era min, para ser chamado de média. E daí agora, quando a gente executa esse código, vamos ter lá cada combinação de UF e produto, temos as agregações, ali os totalizadores, para as variáveis quantidade e valor vendas, e daí o total e o máximo, aqui para a quantidade, e valor vendas, o total, o máximo e o média. O max continua exatamente igual ao max, não foi trocado aqui para máximo, porque na renomeação aqui, na hora de nós trocarmos o nome das colunas, nós não dissemos o que nós queríamos que o max assumisse. Se eu viesse aqui e colocasse lá, vírgula, e daí max, 2 pontos, e daí máximo, nesse caso, no lugar de ficar escrito lá max, acabaria escrito o máximo. Então, tem lá agora máximo ou qualquer outro texto que fosse colocado aqui no lugar. Então, dessa forma, a gente consegue passar aí pelos fundamentos, pela parte básica, né, e que já garante que a gente faça muitas coisas com o Group By. Obrigado e até a próxima!